Não, tanto é que eu tenho várias memórias no Araújo Viana, né? Quando era aberto ainda, era banco de concreto, e tudo. Mas eu era, claro, Sim. pequeno, mas eu tinha que ir, né? Meus pais se separaram e tal, então eu acabava participando de todas essas manifestações sindicais, de greve, de diretas já, ainda muito do colo, muito essa função. Mas enfim, eu nasci nesse caldeirão aí, da arte, da política, etc. Então é isso. E depois fui tocar minha vida, fiz minha primeira formação em História, né, Faculdade de História, e também aí trabalhei mais de 10 anos como ator, trabalhei como iluminador. Esse é, me ponto de- aí, Rádio, como é que o cara da arte, Todo né, mundo quer pergunta ser... isso. Então, o cara da arte, ele é filho de um dramaturgo, tudo bem que é filho de uma sindicalista, né? Mas como é que tu vai pensar um dia assim, tô comendo um pão de manhã, eu vou ser policial? Como é que isso aí apareceu, Rádio? Como é que é isso? Não, na verdade, assim, eu treino ainda, mas muito menos do que eu gostaria, mas eu treino uma arte marcial japonesa. O nome ela não é muito conhecida, né? Que é a Aikido. Oh, É, e, maravilhosa. é- e essa arte marcial ela é muito utilizada pelas forças de segurança por causa das imobilizações, algemação. Então, ela é uma arte muito propícia para questões de abordagem policial, né? Uso progressivo da força. E o que que aconteceu? Eu tinha recém me formado, faixa preta, né? E aí o meu sensei, né, meu professor, me convidou para ministrar aulas de defesa pessoal e de mobilização para forças de segurança, então para a Brigada Militar, né, que é a nossa Polícia Militar, Guarda Municipal, da segurança do Transurb, que é o nosso metrô aqui. Então, eu comecei a ministrar junto com ele esses cursos para a área da segurança, para os policiais, né? Certo. E nisso eu comecei a ter um interesse nessa parte mais tática, mais, né, operacional e tal. E o que que acabou acontecendo? Eu acabei me afastando um pouco da parte artística, que eu fazia comerciais de TV, fazia muito teatro e tal, e comecei a entrar numa área jurídica, comecei a fazer faculdade de Direito, minha segunda formação. Então, lá pelas tantas, eu estava estagiando na Secretaria da Segurança Pública aqui do Rio Grande do Sul, e abriu o concurso para. Eu já estava estudando para outros concursos, né? Comecei a estudar para concurso e abriu para concurso para Polícia Civil. Eu fiz e fui aprovado, e aí, né? Toda essa lógica também, Entendi. até trabalhista, assim, do tipo, tu tem uma estabilidade, tu tem uma profissão, tu Claro, tem. Contribuir para a claro. aposentadoria, porque a parte artística, infelizmente, é muito difícil no Brasil, porque tu pode estar ganhando bem num determinado momento, mas tu não tem, né, fundo de Sim, garantia, tu não tem aposentadoria, tu tem um plano de saúde, tu não consegue contribuir, é um inferno. E por isso que sempre isso. quando tem essa pauta, eu me reconheço, né, nessa situação. Diz que Então o, foi diz isso, que foi o uma coisa. pedreiro, diz que o pedreiro e o artista têm a mesma espinha trabalhista, né? Eu não sei É, como é que vai ser amanhã. Terminou o trabalho. exatamente. Se tu tá doente, acabou, entendeu? É um autônomo e que depende exclusivamente do seu corpo. Então, é uma coisa muito difícil. Embora eu diga o seguinte, eu fui formado através da arte, digamos. Como meu pai trabalhava com isso, meu pai, né, a gente tinha uma companhia aqui de teatro no Rio Grande do Sul, a Companhia Teatro Novo, que tinha mais de 50 anos, ininterrupta, foi uma das únicas companhias ininterruptas, assim, que todo ano tinha, né, que nunca ficou sem ter alguma produção, chegava a levar mais de 60 mil crianças, né, porque o foco era muito teatro infantil, com pedagogia, etc. E tal. Então, isso era um exemplo, tanto é que meu pai administrava um teatro aqui num shopping de Porto Alegre que era para 500 lugares e lotava. Então, o que eu quero dizer assim, ao mesmo tempo que existe essa precariedade, no caso da companhia ali, era uma companhia que conseguia movimentar e as pessoas conseguiam se sustentar e ter dignidade quanto aquilo. E eu sou prova viva, porque, né, tudo que eu tive de formação, de condições, veio, de certa forma, dessa função. Mas, né, no dia a dia, a longo prazo, é muito difícil, é raríssimo, né, casos como esse. Então, assim, por esse viés eu entrei na polícia. E aí, o que aconteceu? Dentro da polícia, eu continuei fazendo a faculdade de Direito, me formei na faculdade de Direito, fiz mestrado, né, em Direito, na área de Direitos Humanos, mas com foco em lei de drogas
e com foco em direito penal. Fiz pós-graduação, direito constitucional, direito público, fiz pós-graduação em direito penal, processual penal, e também em operações policiais especiais. Fiz também pós em história contemporânea, e depois, na polícia, fui para a divisão de homicídios, trabalhando numa área mais investigativa e operacional, né, de fazer operações policiais, de prisão preventiva, então fazia a investigação e também cumpria mandados e fazia operações policiais. Fiz o curso de operações especiais, né, táticas especiais da CORE, que é o Grupamento de Operações Especiais que é igual o BOP, só que é da Polícia Civil, né, a CORE, pessoas às vezes, para a gente simplificar um pouco, para entender que a CORE, né, é vice-versa. Então, eu fiz é o curso igual do Tropa de Elite, né? Quem viu o Tropa de Elite 1, aquele tipo de curso que começam, sei lá, 20, 30, terminam 10, terminam 5, né? Esse tipo de curso. Acabei me formando nesse curso, então eu sou operador tático especial, né? Operador tático. E sempre trabalhei nessa linha mais... na verdade, eu trabalhei em tudo na polícia, desde o plantão para cartório, fazendo mais papel, investigação, indo para a rua, escutando... E depois, na divisão de homicídios, a gente fazia tudo, operacional, cumprir mandado, chutar porta, prender. Então, eu meio que fiz barba, cabelo e bigode na polícia. E aí, claro, começa um ataque ao servidor público, e daí é minha história na política. Ô, Leonel, Esse é o Dindo. A audiência está aqui, já está dizendo que menino exemplar, é o próximo Boulos, e o Boulos é o Lula, está no caminho, que máximo. Só para registro, para quem está nos acompanhando, e para fazer justiça ancestral aqui, a Suzana Guterres é a mãe do Leonel, foi uma sindicalista do Rio Grande do Sul, do começo do PT, então, para a gente deixar o registro aqui, e o Ronald Hadi, que é o pai, né? Os dois faleceram, é o pai e a mãe do Leonel, e o Ronald é o dramaturgo que ele estava falando, então, para a gente honrar aqui a ancestralidade. E também a gente vai mandar 2 abraços, um para o Rodrigo, que nos ajudou aqui na intermediar com a Lu, e outro para a Lu, que é a tua assessora, que a gente conversou aí vários dias para conseguir juntar essa agenda. E aí agradecer a Lu, o Rodrigo e você, que aceitaram fazer a qualquer momento que a gente conseguisse bater ali a meta dos 1.000 inscritos. Então, acho legal explicar isso para a comunidade, que a gente não está fazendo essa entrevista no domingo à noite, porque é uma entrevista especial. A gente combinou, quando desse 1.000 inscritos, o Leonel entrava. A gente marcou para hoje, está com 1.000 e quase 1.100. Então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a Leonel, para nós é uma honra, eu precisava fazer esses registros aqui.